aquela coisinha lá em cima, maior, como um triângulo invertido. Você tem que pensar que existe um funil de vendas, quer dizer, que você vai passando ele de fase, e também funil de conteúdo, né? Então, é o que a gente chama de conteúdo de entrada, conteúdo de meio, conteúdo de fundo. Isso é importante, você entender que, e às vezes dentro de um negócio, você tem várias personas, e para cada persona você tem o quê? O seu próprio funil. Nem sempre você vai conseguir juntar todos num só, mas cada persona tem o seu, tá bom? Isso também é um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem. Muitas vezes por quê? Por talvez um pouco de preguiça até de botar a mão na massa. Dá trabalho, pode ter certeza disso. E o processo de um funil garante previsibilidade, né? Imagina você saber exatamente quantas pessoas entram todos os meses ou todos os dias pelo seu funil, quantas pessoas vão para o meio, quantas pessoas convertem, né? E aí essa é a grande mágica, né, do método 8Ps. Você saber exatamente, a gente vai falar isso no 8º P, que é a parte de métricas, de precisão, como é que você consegue mensurar bem, e aí você vai prevendo, quer dizer, você já sabe exatamente como o teu funil performa, e aí você vai o quê? Coloca mais dinheiro aqui, tira dinheiro um mês aqui, quer dizer, você consegue prever com muito mais facilidade, né, o que o seu negócio pode gerar para você. Quem aqui gostaria de ter essa previsibilidade no seu negócio? Boa, isso aí, muito bom. E a melhor maneira de você criar essa previsibilidade são as 3 etapas do funil: atrair, engajar e vender. Atrair é exatamente, imagine aquele cara que não sabe, né, do seu produto. Você está atraindo ele. Depois você vai engajá-lo, quer dizer, você vai dar mais especificações técnicas, você vai mostrar para ele que existe ali uma solução para o problema dele, e depois você vai vender. Atrair, engajar e vender. Existem no mercado, né, muitas pessoas usam o AIDA também, né, o sistema AIDA, A de atração, I de interesse, D de desejo e o A que faz você a parte da conversão mesmo. Quer dizer, isso varia aí de método para método, né? No método 8Ps a gente usa topo, meio e fundo de funil, e acho que é bem mais simples e é isso: atrair, engajar e vender. Atrair, engajar e vender. Se você tiver isso na tua cabeça o tempo todo, quando você faz um conteúdo, quando você faz a sua página de vendas, cara, isso fica automático. Uma página de vendas, se você pensar um pitch de vendas, exatamente, você atrai, né, o famoso pitch elevator, né, de 15 segundos, você atrai, você gera um interesse, você engaja, e aí você faz uma venda, né, você faz ali o CTA para alguma coisa. Então, pensem sempre nessa estrutura: atrair pessoas que não estão conectados com o problema que você resolve, engaje essas pessoas de uma maneira que elas possam matar as suas dúvidas, matar as objeções, e faz uma venda. Até aqui tudo bem? E vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é algo também que eu vejo que muita gente falha, que é o quê? Um pós-venda de verdade e não de mentirinha. Cara, o pós-venda é muito importante para o funil. Por quê? Pensa que o funil é o quê? É uma máquina contínua, certo? É uma máquina de vendas confiável. Para você criar esse MVC, cara, o pós-venda é muito importante. Esse feedback do teu cliente, o feedback do que ele pensou, do que ele quer, do que ele se frustrou, enfim, você precisa entender isso. E muitos negócios fazem um pós-venda de mentirinha. E um pós-venda de mentirinha não vai fazer com que você entenda o que você tem que melhorar no funil. Por isso que a gente fala muito no método 8Ps, né? Depois que você passa o primeiro ciclo dos 8 passos, dos 8Ps,
tudo fica mais fácil, porque você já tem ideia, por meio dos números, o que funcionou e o que não funcionou. Agora, para um funil, é muito importante você realmente fazer um pós-venda, você entender por que teu cliente comprou de você, se ele gostou do que você entregou, porque muitas vezes a gente fica mergulhado totalmente no produto, no serviço que a gente tem, né? Mergulhado, mergulhado, mergulhado. E na nossa percepção parece que está tudo bem. O cliente está entrando, sai teoricamente satisfeito, e às vezes não é nada disso. Por exemplo, casos de restaurantes, como o da Joyce. A pior coisa que pode acontecer para um restaurante, para um estabelecimento gastronômico, e não só para o gastronômico, tá? Mas para todos, mas eu vou pegar de exemplo um restaurante, é o silêncio, né? Você não saber se esse cara gostou ou não. E ele não volta mais. E esse cara não volta, você não sabe por quê. Se é porque a comida não é boa, ou o atendimento foi ruim, ou alguma outra coisa aconteceu e que você poderia melhorar. Então, dedique-se muito para melhorar o funil nesse pós-venda. Então, pesquisa com clientes e uma análise isenta do produto. Realmente uma análise de autocrítica, né? Será que o produto também é bom? Será que você não pode ajustar nada? Será que realmente não falta nada? Porque quando você tem um feedback desses, e aí eu sempre digo também para todo mundo que trabalha com desenvolvimento humano, né? A gente às vezes fica muito viciado nessa questão de ajudar pessoas, de transformar a vida delas e tudo mais, e a gente se encanta com isso. Só que às vezes a gente tem que ser um pouquinho racional e beleza, ó, tem uma pesquisa aqui de satisfação, responde para mim, né? O meu processo foi bom, a minha abordagem foi legal, você se sentiu à vontade, enfim. Isso é fundamental para você construir uma máquina, né, de vendas confiável, porque aí sim você ajusta isso continuamente. Faz sentido? Show, muito bom. Só tomar uma água aqui. E esses 3 passos geram o que eu chamo, e que todo mundo sabe, autoridade. Autoridade, quer dizer, quando você entende a jornada de compra do teu cliente, você cria um funil legal, gerando essa previsibilidade, e você faz um pós-venda poderoso, você se torna uma autoridade para o teu cliente, você se torna uma autoridade para o seu cliente. Isso gera o quê? Vendas. Muitas vendas para você. Natural. As pessoas compram de quem elas confiam. E para ganhar essa confiança, não é simplesmente falando, olha, eu tenho a melhor oferta. Não. Ela tem que chegar a essa conclusão. É o sonhador e o crítico, né? Ela tem que chegar a essa conclusão. O sonhador vai fazer a primeira conversão, a primeira compra, e o sonhador vai o quê? Ele vai convencer o crítico a comprar. Ele vai convencer o crítico a comprar. Então, autoridade. Autoridade vende. Quanto mais autoridade você é, mais vendas você faz. E construção de autoridade é você gerar muito conteúdo. Conteúdo. Nas mentorias que eu dou, muitos aqui são meus mentorados, sempre falo isso, conteúdo. Não pode parar. Porque quando você gera bastante conteúdo, as pessoas prestam atenção e elas se acostumam a ouvir a sua voz, elas se acostumam a ver a sua cara, elas se acostumam com o seu tom de voz o tempo todo. Faz sentido? Show! E agora que você já sabe a importância de uma máquina de vendas confiável, de um funil de vendas, a gente vai falar agora dos 4 estágios do seu cliente, né, antes dele comprar de você, né? Então, são as 4 etapas de consciência desse cliente no funil. E a partir daí você vai entender qual tipo de conteúdo que você tem que fazer, qual é o conteúdo, qual é a hora certa de fazer a oferta. E é isso que eu vou falar a partir de agora. Tem alguma dúvida, Rodrigo? Tem? Então vamos abrir, fala para mim.
Então, vamos lá. A Joyce pergunta... Deixa eu tirar da compartilhamento. Pronto. A Joyce pergunta como fazer essa pesquisa no caso dela no restaurante. Fazer pessoalmente, passar uma enquete, uma pesquisa por escrito. Eu já vi, Joyce, tem alguns restaurantes que fazem, cara, desde aquele velho papelzinho que deixam na mesa, né? Há algumas coisas bem interessantes, por exemplo, TripAdvisor, né? TripAdvisor para restaurante, para hotel, é muito, muito legal. Muito legal, por quê? É um feedback que te dá o quê? Engajamento. E as pessoas vão no TripAdvisor para pesquisar muitas vezes o restaurante onde elas vão. Então, meio que você junta as duas coisas. Claro que, por um outro lado, tem um risco se o teu produto não está legal, né? Se o teu produto, o atendimento, enfim, não está legal. Tem um certo risco aí, mas é uma outra alternativa. Uma terceira alternativa é aplicativos. Existem alguns aplicativos que te ajudam nisso. Você deixa lá um QR Code, o cara vai entrar, ele pode ganhar, inclusive, algum benefício para estimular. Isso pode ser importante. Quando eu tinha agência, tinha um cliente que era uma hamburgueria, o que nós fizemos para estimular isso? Isso usando o Facebook, né? Usando o Facebook. Combinamos lá para todo mundo que colocasse sua opinião lá no Facebook, desse a nota, ganharia uma sobremesa. Ganharia uma sobremesa. Independente do que ela falasse. Não interessa. E a maioria, o produto era bom, maioria, assim, esmagadora, né, elogios. Isso aumentou o quê? A relevância, né, o número de pessoas que comentaram e que deixaram lá sua nota para a hamburgueria. Isso foi muito bom, porque autoridade, queira ou não queira, as pessoas olham para isso, né, às vezes, principalmente para não se frustrar, né? Pô, eu quero ir num restaurante com a minha esposa. Pô, eu não conheço esse restaurante, eu não conheço essa hamburgueria. Será que eu vou, não vou? Cara, a avaliação te ajuda a não se frustrar, né? A garantir a certeza que vai dar tudo certo. Então, podem ser essas três alternativas, tá bom, Joyce? Faz sentido? Legal. Tem mais, Rodrigo? Tem. O Lucas pergunta como saber que é o momento certo para fazer a oferta, que é o momento certo para Lucas. efetuar a venda. É a nossa próxima etapa. E ele pergunta mais uma coisa também, o Gato Lucas, qual seria a base da pesquisa? Que perguntas? Quais você pode disponibilizar algum arquivo? Que tipo de pergunta para entender a satisfação do cliente? Eu acho que tem muito, um pouco daquelas 50 perguntas, lógico, aquelas 50 perguntas da persona, quer dizer, ali é uma base, mas eu acho que, por exemplo, no teu caso, Lucas, que é hipnoterapeuta, é realmente perguntar primeiro, como é que foi a venda, o processo de venda, se foi tudo bem, como é que foi o atendimento, né, a recepção, essa pessoa lá no teu consultório, se com o processo foi tudo bem, se ela se sentiu acolhida, se ela se sentiu à vontade, enfim. E claro, acho que o mais importante, né, os benefícios depois, né? Como é que foi, né? Houve a transformação, ela ficou melhor, enfim. Eu acho que seria basicamente esse roteiro. Faz sentido? Legal, muito bom. Tem mais, Rodrigo? Não? Então vamos seguir. Vamos seguir aqui para agora. Cadê? Iniciar compartilhamento. Agora é a parte mais legal. Espera aí. Aí. Pronto. Os 4 estágios do seu cliente, né? A gente vai entender esses 4 níveis de consciência e aí eu vou responder a pergunta do Lucas, né? Qual é o momento certo de você fazer a oferta? Então, existem aí os 4 estágios. A gente vai falar de cada um deles e eu vou explicar qual tipo de conteúdo você deve ter para cada um deles e em que parte do funil. O primeiro estágio é o inconsciente do problema, aquele cara que o cara não sabe que tem um problema, ele está ali tranquilo, e aí, bum, chega um conteúdo seu falando, opa,
tem uma questão aqui, você já ficou sabendo disso? Opa, o que está acontecendo? É história, vou dar um exemplo que não aconteceu há pouco tempo, 3, 4 anos atrás. Todo mundo lembra na época da Olimpíada, que virou lá um pandemônio, a questão do chikungunya, né? Aquele mosquitinho lá no Rio de Janeiro. Cara, tava todo mundo tranquilo, né? Tava todo mundo inconsciente do problema. Aí alguém começou a falar, cara, o Brasil inteiro saiu atrás de repelente. Então, quer dizer, é exatamente, o inconsciente do problema é você ali, cara, você tá ali tranquilo, tá no meio da mata, inclusive, e aí, cara, aí alguém, uma notícia, o seu amigo fala para você, cara, olha, cuidado, tem um mosquito aí que transmite uma doença. Bom, aí você começa a se conectar ao problema. Aí você vai para o estágio do consciente do problema. Poxa, tem um problema e eu preciso ver como é que eu vou agir aqui. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E depois ele já acha uma solução. É o consciente da solução. É o cara que agora já entendeu que tem um problema, ele já foi em busca de uma solução, ele já entendeu qual é a melhor solução para ele. E o totalmente consciente é aquele que, beleza, já sei qual é a solução, vou comprar. São esses 4 estágios, ok? E aí, depois eu vou te mostrar no final o que vai mudar o jogo na hora de você realmente criar o seu funil de vendas. Tem uma sacadinha aí que pouca gente fala. Inconsciente do problema. O objetivo, pensa lá no funil, é atrair pessoas para conhecer o problema, não você, não o seu produto. Não é conhecer o que você faz, é o problema. E aí, eu diria que talvez seja o erro mais grave quando você começa a criar conteúdo. Por quê? Você tem pressa de querer mostrar a sua solução. Se você respeitar, primeiro, se você planejar bem um funil de vendas, um funil de conteúdo, você vai entender que cada parte tem a sua hora certa para ser apresentada para o seu cliente. Coloca isso na sua cabeça. Isso é muito importante. Porque as pessoas, elas não têm a paciência que eu falei um pouco atrás, né? O jogo, né? Qual é o jogo de um funil? Paciência. E aí ela fica afoita, porque assim, ela cria lá um conteúdo que ela vai bem, ela vai tocando só no problema, né? O que a gente chama de agitar o problema. Só que ali ela agita e ela já quer colocar o quê? O serviço dela, o WhatsApp dela, ou não sei. Cara, errou. Pode ter certeza que errou. Estou dizendo que não vai atrair? Até vai atrair um ou outro, mas você poderia atrair muito mais gente se você respeitasse as fases e a jornada de compra de cada cliente que você tem. Faz sentido? Show, Paulo, muito bom. Atrair pessoas para conhecer o problema e não você. Então, a primeira parte para você atrair esse cara lá, como o mosquito que a gente falou, é falar do problema, que é o quê? Existe uma doença transmitida por um mosquito que pica. Ponto. Cara, vamos imaginar que se eu sou uma empresa de repelente. Cara, não vou falar do repelente agora, porque é muita informação. Pensa sempre o seguinte, o nosso cérebro é uma grande máquina para garantir sobrevivência. Muita informação para ele é um problema, porque é desperdício de energia. Se ele tem que ficar pensando no problema, no repelente e no mosquito e nos sintomas, cara, ele não consegue, ele desconecta de você. Então, o primeiro tipo de conteúdo para você, o teu funil, para a entrada dele no funil, é onde você é falando apenas do problema e não de você. Pega o teu ego, sabe essa coisinha chamada ego que todos nós temos? Pega o teu ego e põe de lado agora. Fala assim, ego, meu amiguinho, eu não vou falar de você agora. A gente vai falar com você em outra fase do funil, tá bom? Isso vai fazer com que você, pode ter certeza, se você que faz já conteúdo aqui, se você que já faz conteúdo aqui, comece a observar como é que você tem feito seus conteúdos de entrada. Isso se você estiver fazendo um funil, né? Porque talvez você esteja fazendo um conteúdo só
e você está chamando isso de funil. Não é um funil, pode ter certeza disso. O conteúdo de entrada é um conteúdo onde você fala do problema para trazer pessoas para dentro. Faz sentido? Show. E aí, tipo de conteúdo. Eu listei 3 aqui, mas tem mais algumas coisas. Mas é dor do cliente no ponto A, lembra lá, ponto A, ponto B, ponto C. Ponto A é o estágio dele atual, onde ele está nesse momento, entendeu? Qual é a dificuldade, qual é o desafio. Quer dizer, você vai bater nessa dor, no problema. Ele tem um problema. Você pode criar tipos de conteúdo falando de dúvidas desse problema. Quais as dúvidas mais comuns a partir disso? Quais são as dúvidas? Por exemplo, no caso do mosquito. Cara, essa picada desse mosquito mata? Não mata? Quais são os sintomas? Quer dizer, o problema. Você não está falando, no caso, o exemplo que eu dei, você não está falando do repelente, está falando do problema. E em alguns produtos, tutoriais sobre o problema, né? Como é que você explica, né, esse problema por meio de tutoriais. Isso é bem comum, principalmente em produtos mais digitais, faz muito sentido. E aí, Lucas, já respondendo parte da sua pergunta, no estágio inconsciente do problema, a gente vende? Não. A gente não faz nenhuma oferta de venda, nada, absolutamente nada. Pelos motivos que eu acabei de falar aqui para vocês. Se você faz agora, nesse momento, uma oferta, você tenta vender, pode ter certeza, você não vai vender. Ou você vai vender, cara, por impulso, e compra por impulso não é tão simples assim, né? Você tem que ter realmente escassez gigante, um preço lá embaixo, um preço de contraste, enfim, alguma coisa que faça acontecer desse jeito. Então, você não vende nesse momento. Você não vende nesse momento. Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre que tipo de produto fazer, de tipo de conteúdo fazer aqui? Não? Legal. Então vamos para outro estágio, consciente do problema. Então vamos lá, o cara ele já entrou no seu funil, ele foi atraído por exemplo, um conteúdo que você fez, sei lá, um vídeo falando desse problema, ele já entendeu que existe um problema e ele precisa saber mais disso, e aí ele começa a se interessar. E aí o objetivo é o que a gente fala no método 8Ps da primeira conversão, é pegar esses interessados e torná-los leads, realmente dentro de uma lista, dentro do seu ambiente persuasivo. Então, essa primeira conversão é o objetivo que a gente tem de levar esse cara que agora se conscientizou que tem um problema. Isso é o início mesmo, aí sim você vai o quê? Começar a persuadi-lo cada vez mais com todas as fases que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, a primeira conversão, e aqui também muita gente erra, porque a pessoa você atrai o teu interessado para o seu ambiente persuasivo e você faz uma oferta. Não é a hora. E aqui, Lucas, já te respondendo de novo, não é aqui também que você faz oferta. Não é nessa hora que você faz oferta, tá bom? Você não vende nada aqui pro cara nessa hora. Então, o objetivo é você fazer a primeira conversão, transformar esse cara em lead. E aí, para criar uma lista com interessados, e-mail, WhatsApp, enfim. Aí, tenho certeza que já tem uma pergunta aí. Mas e-mail ainda funciona? Funciona, pode ter certeza que funciona. Claro, é para todo o negócio? Não, mas, cara, a maioria dos negócios de e-mail ainda funciona. WhatsApp, cara, funciona tranquilamente também. Mas o WhatsApp, você precisa o quê? Ter uma força mais braçal, né? Porque as automações no WhatsApp ainda são bem rudimentares, né? Diferente do e-mail, que você tem aí plataformas que fazem um bom trabalho. Então, cara, criar essa lista de interessados, né? Criar essa lista de interessados ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp.
E aí, qual tipo de conteúdo? Aqui é o que a gente chama dos materiais ricos, né? Aquele material que, cara, vai atrair vai fazer com que o cara fale assim, não, vale a pena deixar meu nome, meu e-mail e meu WhatsApp. Essa é a hora. Talvez você esteja se perguntando, mas no conteúdo de entrada, né, o primeiro, eu posso ter um e-book? Cara, até pode, mas eu posso garantir para você que se você vai gastar o seu CPL, que é o custo por lead, vai ser muito mais alto. Muito mais alto. Por quê? Cara, você vai ter que trazer um monte de gente que teoricamente não tem nada a ver com você. E talvez você gaste dinheiro com esse cara. Então, não faz muito sentido. Sempre pense dessa maneira. Traz para um conteúdo mais amplo o conteúdo do problema. Dali você vai para um outro estágio, que aí sim você dá o material rico. Você dá um e-book, dá um webinar, enfim. Que aí é o que eu estou falando aqui. Materiais ricos. Um e-book, webinar, uma aula ao vivo, enfim. Você pode usar um desses 3 tipos de materiais ricos que são muito bons mesmo. Existem boas conversões em todos eles, tá bom? E-book talvez não funcione para todos os mercados, né? Não, por exemplo, sei lá, um mercado como talvez o da Joyce, que é um restaurante japonês, né? Eu não acho que um e-book talvez funcione, nem um webinar, nem uma aula ao vivo. Aula ao vivo talvez com Sushi Man, enfim, alguma coisa que possa mostrar um pouquinho de como é feito, a maneira que é feito todo o trabalho. Mas, na maioria dos mercados, é essa tríade aí, e-book, webinar e aula ao vivo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tem? Pode abrir, Rodrigo. O Rafael pergunta como executar esse funil. Faz cada dia um post equivalente a cada estágio do funil. Como você saber que dia postar cada conteúdo relacionado ao estágio do cliente, do futuro cliente? Rafael, o ideal é que você tenha muito conteúdo e você vai produzindo conteúdos de acordo com esse funil, com cada etapa do funil. Por exemplo, uma automação por e-mail, por exemplo, serve exatamente para isso, né? Aí a gente vai depois falar aqui um pouquinho hoje, mas é muito pouco. Eu vou falar na aula que a gente vai falar de quinto P, que é tráfego, que aí sim você vai usar o quê? Remarketing. Remarketing, que é uma ferramenta poderosíssima hoje para conversão. Aí sim, por exemplo, imagina o cara assistiu o teu conteúdo de entrada, né, o conteúdo do problema. Você consegue, no Facebook, mandar um conteúdo já do meio do funil para esse cara que assistiu o teu conteúdo de entrada. Então, isso você consegue automatizar. Mas essa produção de conteúdo ela tem que ser contínua, né, em cada uma dessas etapas. Por quê? Porque nem sempre o teu cliente vai entrar como inconsciente do problema. Talvez ele já entre consciente da solução. Não porque ele tenha começado com você, ele foi ver um concorrente, né, e já entendeu, e aí ele vai só pesquisar e cai em você. Então você tem que estar preparado com esse conteúdo, se ele tiver, por exemplo, já no meio do funil. Faz sentido? Respondi, Rafael? Dá um joinha. Show. Obrigado. Tem mais, Rodrigo? O Lucas pergunta qual plataforma para disparo de e-mail você indica e se existe alguma gratuita que funcione bem. Gratuita não, Lucas. O que eu sempre recomendo para quem está começando é o Lead Lovers. É o melhor custo-benefício. Preço é uma ferramenta que vem melhorando cada vez mais. Talvez a similar aqui no Brasil que tenha a RD Station, né, o RD, né, da RD Station. Só que é um custo muito mais alto e eu não recomendo para quem está começando. É praticamente 5 vezes mais o valor. Eu acho que Lead Lovers acho que é 150, 160 reais. E RD hoje, acho que o plano inicial uns 700, 800 reais, cara. É mais ou menos isso.
se eu não estiver enganado. Você tem umas ferramentas gringas, mas as gringas, em sua maioria, você paga em dólar. Então, também não vale muito a pena. Então, mas o Lead Lovers eu sempre considero que é um ótimo custo-benefício. Tá bom, Lucas? Respondido? Cadê o Lucas? O Lucas sumiu. Mas acho que respondi. Ah, tá aqui o Lucas, até embaixo. Tem mais, Rodrigo? O Ricardo pergunta, quando o cliente pergunta pelo WhatsApp ou no direct, já pergunta o valor, o preço do produto, já é hora de fazer oferta para ele ou ainda não? Ainda não. Por quê? Você precisa gerar conexão. Sempre gere conexão. Sempre o teu cliente vai chegar querendo saber o preço, óbvio. Sempre. Mas é importante gerar o quê? Conexão. Como é que você gera conexão? Lembra sempre de algo que eu vou falar aqui para você. Quem comanda uma negociação é quem pergunta. Então, quanto mais perguntas você faz, poxa, mas legal, cara, você quer saber o preço aí para você tirar a sua carteira de sua habilitação? Legal. E quando é que você faz aniversário? Né? Quando é que você completa 18 anos? Ah, tal dia, legal. E você já tem um carro? Quer dizer, você começa a gerar essa conexão para aí sim entender um pouco mais desse perfil. Porque se você simplesmente dá o preço, ele pode gostar e pode não gostar. Ou ele está ali fazendo uma pesquisa. E a chance dele não fechar com você, cara, é grande, ou você vai estar nivelado, talvez no mercado. Então, gera conexão, Ricardo. Tá bom? Respondido? Show! Mais alguma, Rodrigo? Sim? Não? Legal. Então vamos seguir. Tá legal o conteúdo? Tá denso? Como é que tá aí? Vocês estão entendendo? O Fred tá batendo assim. Fred, tá melhorando, tá melhorando. Fala, Rodrigo. O Lucas fez mais uma aqui. Qual a melhor Sim. chamada para ação para colocar no post de cada estágio de consciência do cliente? No primeiro estágio, cara, não coloque CTA. Talvez o melhor CTA, não colocar. Por quê? Porque você precisa, nesse primeiro momento, mostrar para o cara que você não está atrás dele querendo já vender. Pensa sempre que todos nós aqui, todos nós não, eu pelo menos já parei com isso e eu não tenho vergonha nenhuma de vender. Mas quem ainda tem um pouquinho, né, com vendedor, né, tem uma coisinha ali com vendas, vendedor. Então, quando você percebe, imagina assim, o cara é a história do cara que entra numa loja, você vai lá numa loja de sapatos, você entra na loja, cara, você até quer comprar, mas só o fato do vendedor chegar e falar: e aí, tudo bem? O que você está procurando? Posso te ajudar? Cara, só o posso te ajudar meio que mata a venda, né? Acaba com todo o clímax da venda. E aí você sai. O que você responde? Estou só olhando. A famosa frase, estou só olhando. E, cara, desconectou. E perde-se uma chance de venda, mesmo que você esteja interessado. Então, no conteúdo de entrada, não se preocupa em ter um CTA. Existem estratégias de tráfego, eu vou falar isso na aula de tráfego, que você não coloca um CTA na maioria dos primeiros conteúdos de entrada. Por quê? Porque você descobre público a partir daí, você faz remarketing, você consegue criar audiência mais qualificada para o seu negócio, tá bom? Respondido, Lucas, que está em algum lugar aqui. Beleza. Rodrigo? Temos mais duas. Opa, O vamos Lucas lá. pergunta, tudo bem, no primeiro estágio não. E nos outros estágios, que CTA coloca? Então, no segundo, já o consciente do problema, aí já normalmente para uma página onde tenha esse conteúdo especial, né? Esse material rico. Aí você vai levar para isso. Já nos próximos aqui eu já vou explicar, mas normalmente você vai levar ou já para venda, né? Para uma outra, para um material talvez mais técnico, enfim, para matar a objeção, enfim. Mas aí sim você começa a colocar CTA.
nesse segundo que a gente está falando agora, o consciente do problema, é para o material rico que você vai pegar o quê? O e-mail, o nome, e-mail e o WhatsApp. Fechou? Legal. Fala lá, Rodrigo. E o Rafael pergunta se o cliente não pode achar ruim, se no momento que ele pergunta o preço, o vendedor mudar de assunto, fazer outras perguntas, que se isso não pode gerar uma desconexão. Cara, Rafael, você não tem essa venda de qualquer maneira, certo? Quando ele pergunta para você de preço. Você não tem, né? Você não tem essa venda. Então, talvez aconteça isso. Mas eu posso te dizer por experiência minha de negócio, cara, gerar conexão é a melhor coisa. Você tem alguma perda? Tem, mas é muito menor do que simplesmente você falar o preço. Porque quando você simplesmente responde para ele o preço sem ter gerado essa conexão, você não é aquela coisa, você não sabe para onde esse cara vai. É o exemplo que eu dei do restaurante, né? Pô, o cara vai no seu restaurante, come, só que ele foi mal atendido e você não sabe. E aí, ele não volta mais. Você não sabe o que aconteceu com ele. Então, não tenha medo de perder algo que você não tem ainda. Simplesmente você não tem. Simplesmente você não tem. Esse cara que chegou para você, ele não é ainda um cliente. Então, gera conexão. Faz sentido? Show. Mais alguma, Rodrigo? Não? Então, vamos seguir. E aí, vamos... Peraí, deixa eu pôr para o lado. E aí, também, como eu disse, no consciente do problema, jamais tente vender algo neste estágio. Aí a gente vai agora para o cara que está consciente da solução. Ele já entendeu que tem um problema, existe um problema, e agora ele fala, cara, eu preciso achar a solução, porque eu tenho esse problema e preciso achar essa solução. E é aqui que você transforma o lead em cliente, né? A hora que esse cara já baixou lá o teu material rico, ou seja, ele já entendeu mais do problema, e aí agora é a hora que você transforma ele realmente em cliente. E aí vamos voltar à aula, nossa segunda aula, que é conectar os pontos de valor, né, da persona à solução. Essa é a hora que você vai criar conteúdo onde, cara, você tem que conectar, você tem que saber bem os pontos de valor do seu negócio, os pontos de valor do seu cliente, o que ele está buscando, para o quê? Para ele entender que, pô, você está falando a língua dele. Você está realmente interessado para que ele solucione aquele problema. Então, essa também talvez é um reflexo, se você fez lá um primeiro P ruim, aqui vai desconectar totalmente. Se você não entendeu os pontos de valor do seu cliente, se você não entendeu os pontos de valor do seu produto, cara, vai gerar essa desconexão e simplesmente ele vai embora. Conectar os pontos de valor da persona ao seu produto, como eu falei, e você começa aqui principalmente o quê? Matar objeções. Matar objeções. É a parte que você vai matar todas as objeções que o seu negócio tem. E se eu pudesse resumir isso, como eu coloquei aqui, é uma página de vendas muito bem feita, onde você veio toda nessa construção de agitar o problema, de intensificar o problema, de falar para ele que existe uma solução, mata as objeções e aí você está partindo para o caminho que eu posso ser a sua solução. Lembra lá do ponto A, ponto B e ponto C. A gente está construindo aqui a ponte do ponto A para o ponto B. Faz sentido? Show. Aqui, você ainda também, eu nem coloquei aqui, mas normalmente você não vende. Normalmente você não vende. Por que normalmente você não vende? Porque aqui talvez o cara já esteja, e vai ter cliente que já está prontinho para comprar. Ele está prontinho para comprar. Então, você pode ter uma variação, por exemplo, numa página de vendas, onde você faça um teste AB, e no teste, na página A, você não vende, e na página B você já vai para venda, tá bom? Então, conexão aqui é gerar conexão de ponto de valor, principalmente. É o cara entender que a sua solução, ela realmente é o que ele precisa, é o que ele estava procurando,
Quer dizer, ele nem estava procurando. Vamos lembrar que ele estava totalmente inconsciente, mas aí ele se torna consciente e aí agora ele está procurando a sua solução, tá bom? E o totalmente consciente é a hora da venda, é a segunda conversão. Porque aí você está entregando para ele exatamente o que ele precisa, a oferta, que a gente falou semana passada, a oferta adequada para ele. Então, pensar muito bem na oferta. Eu espero que, aliás, vocês tenham pensado nas ofertas que vocês têm hoje, ou na oferta que vocês entregam, né, para o seu cliente, e tenham analisado bem se realmente é uma oferta coerente com todos esses passos que a gente vem falando. Lembre-se sempre disso. Tudo que a gente faz aqui é o quê? Uma linha congruente, uma linha reta. Tudo tem que estar congruente. As mudanças, elas precisam ser suaves, elas não podem ser bruscas. Isso é muito importante. Então, é a hora que você apresenta uma oferta adequada, é a oferta que ele está esperando, ele só está esperando isso, ele estava inconsciente do problema, se tornou consciente do problema, se tornou consciente da solução. Cara, ele está pedindo para você vender para ele. Por favor, venda para mim, venda para mim. É a hora. Oferta adequada. Mas essa é a pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Cara, e se depois de tudo isso que eu fiz, cara, fiz conteúdo de entrada, fiz conteúdo lá para ajudar ele na solução, fiz material rico, fiz e-book, webinar, aula gratuita, e esse cara não comprou de mim. Eu levei ele até o final ali do funil e ele não comprou de mim. O que eu faço? Alguém tem alguma ideia? Desistir não pode, só falando isso. É a única coisa que não pode. São 3 coisas. Primeiro, você tem que descobrir e eliminar as objeções que faltam. Porque se ele não comprou aí, porque ele ainda tem o medo do quê? De se frustrar. O medo da frustração ainda paira na cabeça dele. Então, você tem que descobrir, por isso que é importante o que a gente falou lá no primeiro P, na persona, na pesquisa. Cara, você tem que perguntar por que esse cara não comprou de você. Porque você tem que entender qual foi a objeção, para que numa próxima venda, essa objeção já esteja eliminada, tá bom? A segunda coisa que você tem que fazer é o quê? Remarketing. Remarketing é o quê? Você vai começar, para quem não sabe o que é remarketing, imagine quando você entra num site como a Netshoes, um dia lá você fala, pô, preciso de um tênis para comprar para correr, né? Preciso de um tênis. O meu amigo José Luiz aí que está agora voando baixo, correndo. Pô, vou comprar um tênis. Legal. Vou lá, vou comprar um tênis. Aí ele entra na Netshoes. Só que ele não compra. Fala, não, putz, depois eu vou lá numa outra loja e vou comprar. Cara, e aí, o que é o remarketing? É a Netshoes te perseguindo em tudo quanto é lugar. Você entra na Globo.com, tá lá o tênis que você clicou e não comprou. Você entra no UOL, tá ali. Cara, em qualquer lugar. Isso é remarketing. E é muito poderoso, porque é o velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O remarketing é muito poderoso, é muito persuasivo, muitas vezes. Principalmente quem sabe fazer campanha de remarketing, né? Não fica somente com uma peça, por exemplo, uma peça publicitária, mas ele entende, né, os estágios, inclusive para o remarketing, cara, faz a venda. Então você pode fazer remarketing para esse cara, né? Você pode mostrar, talvez até numa peça, matando algumas objeções que ele ainda tenha. E um downsell, né, que é o quê? Vender um produto mais barato. Talvez ele, por exemplo, no caso, a Sirlene hoje falou aqui, né, pra gente, talvez o cara não tenha o ticket mesmo, ele não tenha o dinheiro para comprar a mentoria dela. E aí talvez tenha um outro produto menor, pelo menos para o quê? Você estar junto com esse cara. Eu sempre penso o seguinte, você não pode o quê? Desistir do teu cliente, do teu lead, né? No caso, você não pode desistir do teu lead. Talvez
ele não tenha ainda, ele não esteja no momento de comprar para você. Por isso que é um jogo de paciência. E a construção do funil é exatamente o quê? Para isso. Para que você tenha o quê? Caminhos e alternativas para sempre estar do lado dele e não desistir do seu cliente. Faz sentido? Show, isso aí. Não desista do seu lead, não desista. O seu lead vai virar teu cliente em algum momento. Então você precisa estar mostrando isso para ele. Você tem que estar ali junto com ele o tempo todo. Claro que às vezes o cara se desconecta. Ok, tá tudo bem. Mas esse cara, pensa o seguinte, esse cara, se em algum momento ele, cara, baixou lá o teu e-book, ele se interessou pelo teu produto, ele se interessou pelo que você oferece, ele se conectou com a dor que você trabalha, tá bom? E aqui eu vou te apresentar o que muda o jogo na hora de você construir um funil de vendas. Quem aqui quer saber isso? Tem certeza? Sei não, hein? Vocês estão com carinhas assustadas novamente. Merielle, isso aí, Merielle. Merielle tá animada junto com o Fred. É isso aí, muito bom. Então vamos lá. Vou apresentar para vocês o que vai mudar. Lembra sempre disso. Tudo tá aqui. Tudo tá aqui. Eu vou apresentar para vocês agora. Vamos lá. O que vai mudar? O que muda o jogo na hora de você criar um funil de vendas, realmente um funil de vendas consistente, um funil de vendas forte? Essa é a primeira parte. O jogo não é vender sua solução. Todo mundo acredita que funil de vendas é você estar vendendo a sua solução. E não é. Pode ter certeza disso. Você tem que tornar o teu cliente consciente do problema e levar e mostrar para ele que existe um problema e uma solução. Pensa o seguinte, esse cara, ele não sabe, ele começa a entender e você tem que ser o meio para mostrar para ele que existe um problema e uma solução. Não é vender a sua solução, é falar de problema e solução. Ou seja, você tem que educar o teu cliente. O funil de vendas, ele serve para educar o teu cliente, para ensinar o teu cliente que, primeiro, existe um problema e uma solução e eu vou te ajudar. Ponto. E depois você constrói credibilidade, você se torna autoridade para ele e aí é natural que ele compre de você. Pensa sempre nisso. Eduque o seu cliente, eduque o seu mercado o tempo todo, o tempo todo. Quando você faz isso, cara, é natural a venda, é natural que as pessoas comprem a sua solução. Então, foca muito nisso, foca em tornar o teu cliente, né, o teu lead, consciente do problema e da solução. Ponto. Foca nisso. Então, seus conteúdos, os de entrada principalmente, e do consciente do problema, que é o segundo nível, foca só nisso. Esquece a tua solução. Esquece a sua solução. Lembre-se, é um jogo de paciência. Paciência vai construir a credibilidade. Aí vai ficar natural para as pessoas comprarem de você. Como eu já falei para vocês, eu acho que existe muito no mercado, em todos os mercados, uma precipitação, assim, uma pressa de querer vender, uma pressa de querer, cara, que o teu cliente ele engula a sua solução. E ele não quer, às vezes, engolir a sua solução, ele está bem com o problema. Na hipnoterapia a gente chama de ganho secundário, né? Então, muitas vezes ele está ali, cara, ganhando, ele tá feliz da vida ali com o probleminha dele. Ele não entendeu que aquilo é um problema de longo prazo, é um problema que está machucando ele bem. Então, por isso que você precisa educar o teu cliente o tempo todo. Eduque. Não,
Não desista dele, é o que eu falei um pouquinho antes, não desista do teu lead, mesmo que ele não compre de você naquele momento, não desista dele, não desista, porque em algum momento ele vai comprar de você. Se não for o produto que você está vendendo, um downsell, ou ele pode comprar até um produto maior, de um ticket maior, mas não desista dele. E eduque o seu cliente, eduque o seu mercado, eduque o seu mercado. Vou dar um exemplo aqui para o Marlon e para o Rafael, que são caçadores de carros, né? O objetivo, por exemplo, quando eu e o Felipe decidimos criar, né, a formação aí de caçadores de carros, era educar o mercado. Porque o Felipe estava sozinho naquele momento, no mercado que teoricamente ele criou, né? Ele, na verdade, a alcunha ele criou. É um mercado que já existia, mas ainda muito difuso. A gente precisava criar o mercado de caçador de carros do nome, porque não existia, quer dizer, existia ele. Um mercado forte faz você forte. Então, olha para o teu mercado aí. Os coaches como a Sirlene, a Joyce, que tem restaurantes aí, que tem um restaurante lá no Rio Grande do Sul, mercado, a Fernanda Gomes, que está trabalhando com a transformação da mulher, cara, mercado, os hipnoterapeutas aqui estão aqui, mercado, o Anderson que tem um supermercado, mercado, olha, o Ricardo que tem autoescola, mercado, fomentar o mercado fraco te deixa fraco. Então, educar. E educar não é só o teu lead, é o mercado também. Lembre-se sempre disso. Isso quando você entende que você precisa realmente, primeiro, educar o mercado e o teu cliente, o teu funil muda de performance. É outra performance. Faz sentido? Sim, sim, sim. Muito bom. Dúvidas, perguntas? Temos? Então vamos lá, Rodrigo. O Ricardo pergunta, Márcio, se ele tem muitos contatos de leads no WhatsApp de pessoas que pediram orçamento para ele, mas não compraram nem dele e nem dos concorrentes. E ele questiona como fazer esse contato. Ele quer vender para essas pessoas, mas como reiniciar esse contato sem parecer inconveniente? Ricardo, gerando conexão. E aí eu vou pedir aqui, ó, um exemplo. Hoje eu fiquei sabendo de uma mentorada minha que está aqui, que fez exatamente isso. Olha, já até levantou o dedinho. Fernanda, abre o seu microfone. Conta um pouquinho do que você fez para o Ricardo e para todos nós. Oi, gente, tá me escutando? Sim, pode falar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu falei pro Márcio que eu mandei uma mensagem individual para cada um dos meus contatos do WhatsApp, mulheres. Nem todas são ainda minha persona, mas como eu estou iniciando, eu achei interessante todas saberem que eu estou nesse ramo que é da estética. Então, eu mandei simplesmente um oi, fulana, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, sou amiga da fulana de tal, sou esposa do Bruno, e posso ter um minuto com você? Eu queria te fazer uma pergunta sobre a importância da beleza, da autoestima e do bem-estar. Eu mandei para 39, 40 contatos, eu tive, agora eu tô olhando, mais de 50% de primeira conversão. Meu, foi sensacional. Isso, ou seja, as pessoas, elas querem saber. Isso, Né? Geração de conexão, Ricardo. Foi o que a Fernanda fez. Não foi, oi, compra de mim. Gera conexão, paciência. E a Fernanda, a gente conversou isso, a gente fez uma mentoria semana passada, a gente conversou pelo WhatsApp, e foi o que eu falei para você, Fernanda? Paciência e conteúdo, gere conexão, gere conexão. Então, se você tem contatos, primeiro, no teu caso, talvez o cara, sei lá, tenha desistido de ter habilitação, ou ele tenha feito em outra, não sei se tem outra cidade aí perto, enfim, tem N motivos, mas conversa, faz o que a Fernanda fez, gere conexão, tá bom? Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo, da Autoescola União, posso falar com você? É isso.
Vai ter gente que vai falar e vai ter gente que não. Você vê, a Fernanda teve 50% de conversão, cara. Numa lista, teoricamente, estava fria, né? Estava fria, fria, fria. A gente conversou isso na... eu tinha falado com essas pessoas, não sei há quanto tempo. Cara, gera conexão, tá bom? Obrigado, Fernanda, obrigado. Tem mais aí, Rodrigo? Sim. O Lucas pergunta se depois de enviar uma oferta para o lead e o lead não responder e ignorar, qual a melhor pergunta para fazer para o lead para descobrir qual foi a objeção dele? Eu acho que perguntar para ele se tem ainda alguma insegurança, alguma dúvida sobre o que você está ofertando. Será que ele está se sentindo seguro, 100% seguro? No teu caso, cara, que é o meu também, no caso, quando eu vendo hipnoterapia, é um medo da frustração, porque a gente sabe que não é um investimento barato na hipnoterapia, e aí ele pesa, tem muita coisa em jogo, né? Então, é o medo da frustração, tá? É o medo da frustração. Então, pergunta, pô, como é que eu posso te ajudar a fazer com que você elimine o seu medo, né? Qual é o medo que tem aí que eu posso te ajudar para você concluir a negociação? Tá bom? Respondido? Mais ou menos? É teste, cara. Tem muito de teste aí, mas é o tipo de pergunta que normalmente eu faço, é entender o que está faltando, né? Qual foi a objeção que eu não matei, né? Basicamente isso. O que eu não consegui resolver responder para ele, tá bom? Melhorou? Melhorou? Ah, boa. Show. Vamos lá, Rodrigo. Tem mais? Não. Sirlene, acho que a Sirlene tinha levantado a mão, né? Pode abrir, Sirlene. Ah, o Fred depois também, Fred. O Márcio, Sim. eu uso muito dessa estratégia de dar 30 minutos de mentoria para eu ali compreender o cenário atual, matar as objeções, entender, naquele momento ali, fazer a minha oferta e vender para ele. Eu vejo, tipo assim, toda vez que eu ofereço, eu falo, pessoal, essa semana surgiu 2 vagas para mentoria gratuita. Quem tem interesse, me chame no privado. Então, eu sempre libero 2, né, a escassez mesmo, e às vezes parece 5 pessoas. Claro, eu marco com essas 5. Só que dessas 5, às vezes, somente 2 mesmo estão comprometidas e participam das mentorias. As outras simplesmente não têm aquele compromisso de estar naquele horário, às vezes não dão resposta que não vai poder estar presente, e às vezes a gente perde um tempo por causa disso, porque você tinha outro compromisso e deixou aquele seu compromisso por causa dessas pessoas. E eu tô passando esse tipo de problema às vezes, sabe? Essa semana mesmo aconteceu isso já 2 vezes comigo. Numa situação dessa, o que eu faço? Primeira coisa, antes de tudo, você tem que controlar a tua agenda. Você coloca os horários. Cara, ainda mais se é Sim. gratuito, cara, Sim. entendeu? Você tem que colocar o dia e o horário que você vai atender. Sim, eu coloco. Aí eu agendo com ele, só que chega na hora H, ele não está presente, sabe? Então, mas é que aí talvez você não gerou tanto valor para ele. Valor que eu digo é a questão da credibilidade. Sim. Vou dar o meu exemplo, e vocês sabem, todo mundo sabe aqui que eu tenho uma consultoria gratuita de 30 minutos, muitos de vocês passaram por ela. Cara, Rodrigo, acho que as faltas que a gente tem é mínima, né, cara? Assim, é mínima, mínima mesmo, e a gente faz uma quantidade grande. Assim, Cada então, 20 tem uma falta. mais ou menos isso, cada 20 uma falta. Uhum. Então, assim, por que que isso por que que isso não acontece comigo? Porque eu estou relevante o tempo todo assim, a credibilidade, eu estou construindo credibilidade o tempo todo. Sim. Com o É porque conteúdo. essa lista é aquela lista fria, né? Que eu estou reconectando com eles, Sim, né? sim. Então, como eu fiquei muito tempo afastada dessa lista fria, aí eu estou
liberando isso. Então, se eu tivesse, talvez, gerado mais autoridade, muito conteúdo, para depois oferecer mentoria, né? Isso, exatamente. Então, acho que gera um pouquinho mais de conteúdo, entende mais se esse cara também precisa dessa mentoria, né? Nesse momento, né? Pensa nisso. Tá bom. Respondido? Obrigada. Mais perguntas? Ô, Fred, pode abrir, Fred. Consegue me ouvir? Consigo. Acho que tem um eco aí, né? Tem um eco aí. Deixa eu ver aqui. Agora melhorou. Mais ou menos. Peraí. É porque eu tô pra lhe ouvir. Agora tem um fantasma aí. Acho. Aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, cara. Mas eu não tô lhe ouvindo. Peraí, eu vou... Passa para outro. Você quer fazer a pergunta Eu escrita? tô com dificuldade no meu microfone. Vocês me ouvem, mas não ouço vocês pelo computador. Escreve a pergunta. Ok. Melhor. Vou pro celular. Tá, maravilha. Tem mais alguma aqui? Tem Fala, do Rafael. Vamos lá. Ele cita que o ticket ele como caçador de carros tem um ticket alto. Sim. E mesmo quando ele oferece um plano mais barato para compradores de carros, principalmente que procuram carros de menos de 25 mil reais, eles não fecham com ele. E qual seria uma ideia de downsell nesse caso, então, para o mercado de caçador de carros? Olha, pode ser... A gente já teve essa ideia, mas a gente não colocou isso em prática. Criar uma espécie de produtos, por exemplo, como um e-book, no caso, para manutenção do carro, para, enfim, algo que gere um certo valor para esse cara, mas produto bem barato, porque esse cara precisa ganhar confiança, a sua confiança, você precisa gerar credibilidade para ele. Então, a mesma coisa que eu falei para a Silene, talvez o teu momento, Rafael, ainda não inspire a confiança que o cara precisa para fechar um negócio de um valor que não é baixo, né? A gente sabe disso. Então, um downsell pode ser, talvez, algum material rico que você possa cobrar bem baratinho, pelo menos para você pagar o tráfego, ou algum outro tipo de serviço que você possa agregar, né, ao teu trabalho, que seja relacionado ao que você faz. Pensa sempre o seguinte, o downsell é uma alternativa para zerar o teu CPA, o seu custo por aquisição, porque você gastou com esse cara em algum momento. Então, a gente vai falar isso no 8º P, que é o CPA, o custo por aquisição. Você tem que sempre saber quanto custa em média para você trazer um cliente, o CPA. Quando você entende isso, no mínimo você tem que criar alguma coisa para, por exemplo, se o seu CPA for R$100, algum produto de R$100 que você possa oferecer para ele, tá bom? Respondido? Valeu, Rafael. O Fred fez a pergunta aí? O Rodrigo? Não? Mais alguma? Enquanto o Fred... Joyce. Pode abrir, Joyce. Me escuta? Sim. Tá. Assim, a gente fez pequenas modificações no restaurante, colocamos ele mais oriental, né? Colocamos mais adereços que chamem a atenção das pessoas. Acho que foi a ideia de algum mentor aí, hein, cara? Eu também acho. E daí a gente também colocou isso nas chamadas no Instagram, colocamos fotos novas, com o pessoal vestido, caracterizado e tudo. Isso está dando bastante resultado. Esse mentor é bom, hein? Depois me passa o nome verdade. dele. É bom, hein? E daí agora o pessoal do restaurante está me mandando foto, porque além de tudo, a gente está fazendo bastante modificações
pessoais, mudando, digamos, praticamente todo o corpo do restaurante, tá? Sim. Praticamente 70% está sendo modificado. Show. Então, com isso é um dos nossos medos, né? Só que tem pessoas novas vindo de lugares bastante distantes só para experimentar e ser servido por uma pessoa caracterizada, coisa que ali na região não tem. Sim. É um diferencial que a gente criou, mas assim, o nosso um pequeno medo, assim, que a gente está conseguindo vencer é, digamos, a gente se veste toda, nós nos adequamos ao ambiente e mudamos o sushi chef, né? E teve algumas pessoas que colocaram ali, assim, mas mudaram a caracterização, mas pioraram. E outros, não, melhoraram, sabe? Isso, como é que eu posso te dizer, tá? 50-50%. Então, aí acho que você tem que ter primeiro, uma análise crítica em relação digamos, ao produto, que é o que o chefe ou o novo chefe faz, né? Isso, se, digamos, 50% diz que não está bom, tem um problema aí. Então, 50% não é um número, claro que você está chutando aí, num geral. Por alto, sim. Mas se for mais ou menos essa proporção, temos um problema. Então, precisa ver o que precisa ser ajustado na cozinha. Isso é importante. Porque não adianta nada, né? Por exemplo, isso tudo que a gente já falou na mentoria, de caracterizar, de realmente ter a cultura oriental, né, no Daizu de uma maneira forte e a comida ser ruim. Quer dizer, não adianta, não faz sentido nenhum. Então, dá uma olhada lá, acho que é importante ter essa questão mais crítica para ver se está faltando algum ajuste ali, tá bom? Porque como a gente está chamando pessoas novas, os novos estão adorando. Tá. Só que as pessoas que já estavam acostumadas a frequentar, essas sentiram um pouco, porque daí o outro sushi man fazia de um jeito que esse agora não faz. Sim. Aí algumas tem coisas levar... a gente está conseguindo adequar um ao outro, né? Sim. Mas tem coisas que realmente não dá para fazer. É que você tem que levar sempre em consideração aquilo que eu falei no início, o cérebro quer economizar energia. Então, às vezes, desses clientes antigos, qualquer mudança, por mais ridícula que seja, é um gasto de energia muito grande. Mas, volto a dizer, dá uma olhada, tem que olhar um pouquinho com autocrítica a cozinha para ver se... E talvez conversar melhor com esses clientes. Quais são os pontos que eles estão sentindo diferença? É a apresentação? Realmente a qualidade do sushi? Enfim, a gente precisa entender isso melhor. Mas a qualidade a gente conseguiu manter, né? Sim. Só um modo, não sei como é que te falar isso, mas assim, um modo de preparação diferente do outro. Sim. É importante ajustar. Por isso que eu perguntei antes o modo de a gente como passar nas mesas, perguntar para as pessoas, fazer papelzinho, alguma coisa, tipo, criar alguma coisa. Cria alguma coisa. Isso. Site, sim. Crie porque é importante. Para eles darem a opinião, né? Para a gente poder melhorar. Sim. E se você tem clientes mais antigos, né? Clientes que são mais fiéis, chama eles para sei lá, que você ofereça alguma coisa gratuita para eles, para gerar essa conexão, para meio que é a história de tomar um café, né? Chama para tomar um café para ver o que realmente tem por trás ali, tá bom? Tá bom. Fico muito feliz de estar dando certo aí apenas com uma mentoria até agora, muito bom, show. A gente tá correndo atrás. Isso aí. Não, correndo na frente, ó, correndo na frente. Isso, correndo na frente. É verdade. Muito bom, muito bom. Tá bom. Fred, acho que agora tá ok. Tá ok, Fred? Consegue me ouvir agora? Perfeito. Show. Vamos lá, a minha maior dúvida aqui diante desse funil tão complexo, mas vai dar certo. Nós temos uma boa atração de clientes, certo?
Só que está nos faltando ferramentas para automatização desses leads, vamos dizer assim. Você falou algo bem interessante aí, não desista do lead. O que é que está acontecendo para a gente? O lead está chegando e por falta de algum processo no caminho, a gente está deixando de responder, deixando de botar ele no fim do funil. Sim. E aí eu queria alguma sugestão sua, alguma dica de ferramentas para isso, né? A gente viu aí o Lead Lovers, mas, por exemplo, como fazer isso pelo WhatsApp? O WhatsApp ainda, eu confesso que, por exemplo, tem algumas ferramentas que eu não testei. Eu confesso para você, e assim, pessoas que já testaram, a experiência não foi muito boa. Porque a API do WhatsApp, ela é bem mais complicada, enfim, para você trabalhar. Então, assim, a melhor maneira, por exemplo, o WhatsApp é um negócio muito mais manual mesmo. Humano, né? Humano. Você ter alguém ali para estar, como a gente falou aqui para o Ricardo, e o que a Fernanda fez é gerar essa conexão, para você não perder esse cara, entendeu? E o ideal é talvez você leve esse cara, por exemplo, para um Lead Lovers, para um e-mail, com algum tipo de material que nem o e-book que você me mostrou, né, que eu vi agora há pouco, pode ser uma maneira de você levar ele para um e-mail. Ó, cara, tem um e-book legal para você, isso pelo WhatsApp. Ó, tem um material aqui que eu queria que você visse, acho que vai ser importante para você. Te interessa? Ah, interessa. Ó, só se cadastra aqui, você leva ele para o e-mail. Pode ser um caminho. Essa geração da gente agora só quer saber de WhatsApp. Manda pro e-mail, vocês têm que ir pro e-mail, eu quero pelo WhatsApp, me responda pelo WhatsApp. É algo bem, assim... vai de mercado, sem dúvida, vai de mercado. E aí a gente tá já, como eu falei para você na mentoria, né? A gente tá vendo realmente uma pessoa para ficar só nisso. Isso. Estamos perdendo muito cliente por causa estamos perdendo leads por causa dessa falta de automação, né? De automação, exatamente. Mas, assim, não desista do lead, cara. Não desista porque tem dinheiro ali. Pode ter certeza. É verdade. Em algum momento ele vai comprar de você. Ok. Certo, Fred? Boa. Valeu. Mais alguma pergunta? Não? Olha que coisa louca aqui. Eu vou ter que fazer essa aula de novo, porque eu não gravei essa aula. Você gravou, Rodrigo? Tá gravando, Não. Obrigado. Só a gente perdeu o primeiro passo. Só o primeiro passo? 20 minutos. Beleza, mas eu vou gravar essa aula, acho que vai ser mais fácil. Eu vou gravar ela, até para os outros que não assistiram, e a gente coloca essas duas, tá bom? Obrigado, Rodrigo, ainda bem que você percebeu. Eu percebi agora na hora das perguntas, falei, nossa, eu não gravei, cara, eu não gravei a aula. Mas aí então eu vou gravar ela, aí faço sozinho, porque fica mais fácil. E aí vai ter aí não só a gravação dessa parte aqui, né, disso que o Rodrigo conseguiu, gentilmente conseguiu colocar para gravar, e aí eu vou passar de novo, passo a passo, essa parte aqui, tá bom? Gente, valeu. Alguma dúvida? Para mim valeu muito, mesmo, são quase 3 horas da manhã aqui, mas, pô, show de bola, foi muito bom estar com vocês aí, tá bom? E vamos tirar nossa foto. Câmeras ligadas. Anderson, Eliane, a Beatriz. Eliane e Eduardo, será que vão abrir a câmera? Sim ou não? Sim ou não? Eliane, tudo bom, Eliane? O Eduardo, será que vai abrir? Eduardo, eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eduardo, não. Valeu, Eduardo. Vamos lá, então. Todo mundo dando um X. Gente, show. Muito, muito obrigado. Então, só relembrando, o nosso próximo encontro será excepcionalmente na próxima quarta-feira, tá bom? Às 20 horas, horário de Brasília. Porque vai ser, na terça-feira que vem, eu vou estar voltando para o Brasil exatamente nesse horário, tá bom? Então, será na terça-feira, não, desculpa, na quarta-feira, excepcionalmente, tá bom? Espero todos vocês
E a próxima aula vai ser mais densa, que a gente vai entrar num assunto muito legal que eu vou revelar durante a semana, mas é um dos meus, diria que é o meu favorito, tá bom? Gente, obrigado, uma boa noite para vocês. Tchau. Podem abrir os microfones. Boa noite. Boa noite. Pessoal, Valeu. Beijos do Brasil! traz a lembrança pra gente. Pode deixar. Lembranças húngaras, adoram. Doce de preferência, a gente quer doce. Cara, hoje eu comi um doce. Eu não, viu? Eu não. Nada de doce. Eu sim, eu posso. Eu também. Valeu, gente. Uma boa noite. Valeu, sucesso. Boa noite. Valeu. Cadê meu presente? Vai, e você vai dar um presente.